A Marquesa de Santos. Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Educação e Cultura, Fundação de Artes do Estado do Rio de Janeiro, Superintendência de Museus, Museu do Primeiro Reinado. A Marquesa de Santos. Dona Domitila de Castro Canto e Melo, filha do Coronel João de Castro Canto e Melo e Dona Escolástica Bonifácia de Toledo Ribas, nasceu em São Paulo, a 27 de dezembro de 1797, tinha 7 irmãos, 4 rapazes e 3 moças. Com 16 anos, em 13 de janeiro de 1813, casa-se com Felício Pinto Coelho de Mendonça, moço fidalgo da Casa Real, com quem teve 3 filhos, chamados Francisca, Felícia e João. O casamento não foi bem sucedido, Felício esfaqueou a esposa na perna, o que causou enorme escândalo público e a consequente separação do casal. Em 1822, com a ida de Dom Pedro I a São Paulo, iniciou-se o famoso romance que durou 7 anos. Dom Pedro viu-a pela primeira vez no dia 30 de agosto, quando, voltando de uma visita com sua escolta, encontrou-a na rua, passeando em sua cadeirinha, conhecida como liteira. A aproximação foi facilitada, porque um de seus irmãos, o alferes Francisco de Castro Canto e Melo, era ajudante de ordens do futuro imperador. Houve outros encontros ainda em São Paulo durante a comemoração do Grito da Independência, efetuada no Teatro do Largo do Colégio. Domitila recebeu através do Chalaça um recado do imperador, no qual ele pedia um encontro amoroso, após a récita do teatro. A futura marquesa voltou para casa, mandou recolher a liteira, despediu os escravos e não fechou a porta naquela noite. Dom Pedro retornou ao Rio de Janeiro no dia 9 de setembro e um mês depois requisita por carta vinda da amada para a corte. Domitila hospedou-se em um sobrado na rua Mata Porcos, atual Barão de Ubá no Rio Comprido. O local, em breve, tornou-se ponto de encontro da sociedade e palco de várias festas que contavam com a presença constante do imperador. Em 4 de março de 1825, é nomeada primeira-dama do Paço e passa a usufruir da intimidade do Paço Imperial, inclusive como camareira de Dona Leopoldina. Em 1826, Dom Pedro compra 2 chácaras na Rua Nova da Boa Vista, atual Avenida Pedro II, no bairro Imperial de São Cristóvão, próximas ao Paço Real. Ali foi construído um palacete para abrigar a marquesa. O projeto foi entregue ao francês Pierre-Joseph Pézerat, arquiteto particular do imperador. Para a decoração dos interiores foram convidados o pintor Francisco Pedro do Amaral, artista da Casa Imperial e ex-discípulo de Debret, e os irmãos Marques Zeferino Ferres, escultor e gravador, que aqui chegaram com a missão francesa de 1816. A casa ficou pronta no final de 1827 e nela a marquesa não morou durante muito tempo. Em 1829 o romance é rompido. Dom Pedro, por motivos políticos, necessitava casar-se em segunda núpcias, mas para isso seria necessário que sua ligação com a marquesa fosse desfeita.
No dia 28 de agosto de 1829, a favorita do imperador, aquela que havia conseguido várias regalias e 2 títulos, foi viscondessa, em 15 de outubro de 1825 e marquesa em 12 de outubro de 1826, deixa a corte, grávida e solitária. A filha, duquesa de Goiás, fica com o pai. A marquesa teve 4 filhos com Dom Pedro I, são eles Isabel Maria, a duquesa de Goiás, Pedro, morto ainda criança, Maria Isabel, morta ainda criança e Maria Isabel, condessa de Iguaçu. Voltando para São Paulo, sua terra natal, recolheu-se primeiramente na chácara de Francisco Ignácio de Souza Queiroz. Posteriormente comprou 4 casas na Rua Santa Teresa e ali fixou residência. Em fevereiro de 1832 nascia-lhe a primeira neta, filha de sua primogênita Francisca, casada com o tio José de Castro Canto e Melo e falecida aos 18 anos, em 1833. A marquesa volta ao Rio 10 anos depois. Veio com 3 filhos. O objetivo era matricular a filha Maria Isabel no Colégio Inglês Hitchins, na praia de Botafogo. Em 14 de junho de 1842, casou-se com Rafael Tobias de Aguiar, com quem já vivia há 9 anos. Com ele teve 6 filhos, são eles Rafael Tobias, João Tobias, Gertrudes, Antônio Francisco, Brasílico e Heitor. Rafael Tobias era um homem de prestígio. Brilhante militar com ideias liberais, amigo de Diogo Feijó, e presidente revolucionário da província de São Paulo. Depois de reformado recebeu a graduação de brigadeiro e viveu dias felizes e sossegados com Domitila, no lar que formaram na Rua do Carmo. Viúva pela segunda vez em 1857 e muito rica, a marquesa ainda sobreviveria 10 anos ao companheiro. Nos seus últimos anos de vida, dedicou-se à prática da caridade. Nas festas e recepções era sempre a convidada de honra. Para Domitila era preparado um lugar especial chamado correntemente de o trono da marquesa. Dona Domitila tinha o vício das antigas paulistas, fumava bastante. As cigarrilhas de palha eram queimadas com portas fechadas ou só na presença de pessoas íntimas. Escondia o vício e não gostava de alusões ao mesmo. Em fevereiro de 1867, realizou seu testamento. No dia 3 de novembro do mesmo ano, às 4:30 da tarde, falecia em decorrência de uma entercolite, infecção intestinal. Foi sepultada no cemitério da Consolação, em São Paulo. Falecimento. Abre aspas, no domingo último à tarde, faleceu a excelentíssima Marquesa de Santos, Dona Domitila de Castro Canto e Melo, Dama Honorária do Paço, condecorada com o título de Dama da Ordem de Santa Isabel de Portugal, em 1827, viúva do brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar. Morreu na avançada idade de 70 anos, guardando até o último dia de existência o inteiro uso de suas faculdades intelectuais.
Contava na capital com numerosas amizades entre todas as classes, mesmo entre a pobreza a quem fazia constantes benefícios. A finada deixou testamento onde determinou que sejam dados como legados 4 contos de réis para as alfaias da capela do cemitério municipal, e bem assim 400 contos para as pessoas pobres que não pedem esmolas. Ontem à tarde houve encomendação na Ordem Terceira do Carmo, cujo ato religioso foi assistido por numeroso concurso de pessoas gratas, da capital, contando-se entre elas o excelentíssimo senhor conselheiro Saldanha Marinho, depois do que seguiu o préstimo fúnebre para o cemitério municipal, ainda acompanhado de grande séquito, fecha aspas. Jornal Correio Paulistano de 1867. Bibliografia. Rangel, Alberto, livro Dom Pedro I e a Marquesa de Santos, segunda edição 1928. Arinos, Afonso de Melo Franco, livro O Palacete do Caminho Novo, Universidade do Estado da Guanabara, 1975. Corrêa, Sérgio da Costa, livro As Quatro Coroas de Dom Pedro I, editora A Casa do Livro, Rio de Janeiro, 1972, Biblioteca Sesquicentenário. Setúbal, Paulo, livro A Vida da Marquesa de Santos, terceiro, editora Monteiro Lobato São Paulo, 1925. Edição de audiolivro, jornalista e pesquisador João Carlos Barreto.